Estamos no ar. Olá, bom dia. Um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Que semana maravilhosa, né? A Onda Digital foi um sucesso gigantesco, nossas palestras realmente bombaram, né? E hoje, infelizmente, nós estamos no último dia, mas felizmente com uma palestra magna, áurea, com uma pessoa que realmente sabe tudo de franchise, né? Uma pessoa que está lá em toda a história do franchise brasileiro e do Rio de Janeiro, né? Um grande formatador de grandes marcas, como a WhatsApp, Flamengo e dezenas de outros, que eu vou deixar ele se autoapresentar. Também já ex-presidente da BF Rio, ex-presidente, vice-presidente da BF Rio, e hoje ele é um diretor da área digital, exatamente o nosso tema aqui. Meu nome é Beto Filho, eu sou presidente, né, da BF Rio, tenho a honra de estar fazendo essa abertura e, ao mesmo tempo, aí finalizando essa semana. Mas aquilo que você não viu, as palestras, né, do decorrer da semana, estão todas lá no YouTube, no nome da BF Rio, para você assistir a hora que você quiser. Realmente é um conteúdo de inteligência fantástico dentro desse novo normal, dentro de toda essa nova situação. E uma leitura profissional feita por grandes mestres, né, por pessoas de diversas áreas, que estudaram toda a mudança de comportamento, principalmente nas questões digital durante a pandemia, certamente vai ser uma informação privilegiada para todos nós, para todos vocês. Mas antes de chamar o Alain Guettard, eu gostaria de lembrar que nós teremos, né, finalmente, esse ano, como não aconteceu em 2020, em função da própria pandemia, todos os eventos foram cancelados, né, no Brasil e, inclusive, no mundo, né? Nós estamos marcados 11, 12, 13 de novembro para uma retomada sensacional, para uma feira de franquia espetacular que vai ocorrer no Centro de Convenções Sul-América, aqui no centro do Rio de Janeiro. Repetindo, ou sendo bem melhor, inclusive com a nossa feira de 2019, que foi um baita sucesso. Sucesso de público, sucesso de marcas, muita gente, né, adquirindo franquias, mudando a sua vida, né, dando um salto, né, indo para outro patamar, não tem nada a ver com o jogo de ontem, tá? Mas já para outro patamar, quando a pessoa se predispõe, né, a mudar a sua vida, se tornar um empreendedor, se tornar um líder, se tornar um gestor e se agregar a uma marca famosa, conhecida, trabalhada, né, pelo franqueador, já com todos os resultados de sucesso. Essa mágica do franchise brasileiro, o Alain vai contar para vocês. Então, gostaria de, né, lembrar a todos, né, essa feira magnífica, né, uma feira híbrida que nós vamos fazer em novembro, agora no final do ano, todo mundo já vacinado, né, a gente já em outra etapa nesse novo normal, tá? Então, estou aqui também ansioso para ouvir o nosso querido Alain Guettard, mas antes também eu quero prestar uma homenagem com muito carinho, tá? O nosso diretor de cursos e eventos, o Mário Goldberg, mais conhecido como Mário da marca Taco, da famosa marca de roupas, né? Está aí em todo o Brasil, em todos os shoppings. Ele é o nosso diretor de cursos e eventos. E o vírus pegou o Mário. E o nosso querido amigo tem praticamente uma semana, né? Ele deveria estar aqui, né? Que teve que ser hospitalizado, teve que ser entubado, está melhor, tá? Está tendo uma recuperação, já com informações atualizadas de hoje. Aí eu quero deixar aqui a minha homenagem para o Mário, apesar dele não estar participando e ouvindo, mas uma hora ele vai ver esse vídeo, né? Quero deixar aqui a nossa homenagem, o nosso carinho e, principalmente, toda a energia do sistema de franquia brasileiro, de toda a diretoria, em especial aqui esse presidente amigo dele, né, que lamenta dele não estar aqui conosco. Mas, certamente, o Mário vai sair dessa e já vai estar conosco aqui, participando e fazendo outros eventos como esse, porque esse evento é da diretoria de cursos e eventos, sob o comando do querido Mário da TAC. Tá? Falado isso, Mário, um beijo no teu coração, tá, meu amigo? Vou apresentar essa pessoa que é um amigo pessoal, né? Estamos aí há quase 30 anos tocando essa bola aí, né, de diversas maneiras, tentando colaborar com o sistema de franquia brasileiro, que é esse meu querido amigo, né, essa pessoa que eu admiro, que eu tenho todo respeito, todo carinho, toda admiração, que é o meu querido amigo que vai se auto-apresentar, Alain Guettard. Um abraço, querido. Boa palestra aí.
e dei aquele show que sempre me encanta e todos os telespectadores certamente sairão encantados e totalmente informados. Um abraço, Alain. Muito obrigado, querido Beto. Beto, que por tantas gestões esteve à frente da nossa associação, da ABF Rio, que tanto contribuiu com o franchising nacional e o franchising carioca. Muito bom estar aqui com vocês. Eu sou um formatador de redes de negócios e faço isso há mais tempo que a maioria dos nossos participantes provavelmente tem de vida. Então, estou calejado nesse negócio de fazer redes de negócio. E eu tenho 65 anos e, ao longo do espaço da minha existência, 65 anos, o que o planeta, o mundo, a sociedade e as redes mudaram é uma enormidade, é impressionante. Eu tive o privilégio de estar vivenciando, presenciando esse momento que eu considero extremamente especial na história da humanidade, onde houve uma exponencialização de conhecimento, onde hoje em dia, a cada 5 anos, estamos dobrando o volume de conhecimento, de saber acumulado no mundo. É uma coisa impressionante a aceleração que nós estamos sentindo. Então, ter conseguido acompanhar isso e estar lidando com empreendedores, lidando com gente que quer fazer, que quer acontecer, que trabalha de uma forma independente de governo, que trabalha com garra, com ação real, descentralizada. Isso, para mim, foi um privilégio e isso me fez acompanhar, e por necessidade, eu tive que acompanhar todas essas mudanças fantásticas que, nesse período, nesses 65 anos, aconteceram. Eu fico feliz de estarmos sempre na ponta disso, sempre no que há de mais atualizado em relação a isso. Na feira passada, quando fomos presenciais pela última vez, fizemos um grande pavilhão digital na ABF Rio, na feira da ABF Rio. Nesse pavilhão, eu tive a ocasião de concentrar um monte de clientes nossos que já tinham essa pegada digital. Explicando, digital é o híbrido perfeito de físico com digital. Tá? Quer dizer, certamente, hoje em dia, não sei quem não é um pouco digital. Né? Todo mundo tem ou um site ou alguma coisa que lhe carrega para o espaço de alguma forma virtual, seja em redes sociais. Todo mundo tem isso. Vai ser muito difícil achar alguém que não tenha isso. Então, todo mundo é, de certa forma, um pouco digital. Mas o que está acontecendo de interessante é que, além dessa migração de todos para o digital, eu não diria que é uma migração, mas é chegar lá também, não é largar o físico, mas é também incluir o digital. O que há de interessante é que nós estamos vendo agora um movimento contrário, isso é, o pessoal do digital, né, querendo voltar essas grandes plataformas que são digitais, 100% digitais, elas querem uma interface humana. No final de contas, elas não dispensam a existência de uma interface humana. Enquanto eu estou falando aqui, eu estou na minha casa, se vocês escutarem bem, eu não sei se deu para escutar, mas tem um cara passando embaixo aqui da minha casa, com um carro de som, nesse momento, dizendo: compro cobre, alumínio velho. Estou escutando ele aqui. Não, olha que coisa interessante. Ele é um cara, vou aproveitar que ele passou aqui, nem sabe. Ele é um cara 100% físico. Ele distribui o seu produto assim, passando pelas casas
oferecendo o seu serviço de uma forma absolutamente presencial, né? Agora, esse cara talvez seja o último bastião do físico puro. E nós estamos nos encaminhando para o digital. Só que o digital foi tanto para o lado digital que agora precisa dar uma voltadinha. Ou seja, as grandes plataformas, como eu estava dizendo, precisam também de uma interface humana. Então, você vê isso acontecendo na Amazon, na XP. A XP é um ótimo exemplo disso, né? A XP é uma plataforma financeira das mais extraordinárias, não é? Maior do mundo, se eu não me engano. E incrivelmente, ela precisa de gente, precisa de agentes autônomos, precisa de pessoas que tangibilizem o contato humano na ponta, né? Ainda que com acesso à grande plataforma. Isso vai acontecer cada vez mais. Eu discordo muito das pessoas que dizem vai tudo ser digital. Não vai ser tudo digital, nada. Quer dizer, somos pessoas, gente gosta de gente, gente trabalha com gente, gente curte olhar a cara de gente, entendeu? Mas vai ser tudo a inteligência artificial, vai ter um robozinho com cara de gente que te atende. Mas se você souber que é um robozinho, você vai estranhar um pouquinho. O melhor é botar alguém mesmo, né? Então, durante muito tempo, a gente ainda não vai se livrar dessa necessidade de humano, de contato, de ter uma interface ativa. E mais do que uma interface ativa, quer dizer, eu falei do movimento do físico para o digital, que é um movimento óbvio, agora estou falando do movimento do digital para o físico, né? E mais que isso, nós estamos vivenciando na nossa empresa de consultoria uma enorme demanda de gente de nascimento digital. Quer dizer, a pessoa já nasce com uma ideia totalmente mesclada de físico com digital, uma coisa que não funciona sem a outra absolutamente, é uma coisa híbrida ali total, no nascimento. Então, esse tipo de rede de negócio que está surgindo fundamentalmente baseada no casamento do físico com o digital, é uma grata surpresa, porque são clientes criativos, são coisas criativas que estão acontecendo em relação a isso. Uma pessoa tem uma ideia formidável, uma pessoa tem um nicho de mercado que ela percebeu e que ela consegue ocupar de uma forma híbrida. E por que ela precisa do híbrido? Porque se ela fizer uma coisa somente digital, para aparecer no mundo digital, é dificílimo, né? O mundo digital é complicadíssimo, né? Você tem que botar muito dinheiro aparecendo, mas com o apoio do físico, você consegue fazer isso organicamente. A partir de um micro franqueado físico que está operando aquele negócio, ele, na sua pequena área de atuação, na sua pequena área de influência, ele consegue implantar aquela ideia, aquele conceito, aquele negócio naquele pequeno conceito, naquela pequena região. Ao fazer isso, ao a gente conseguir botar um multiplicador específico numa micro-região, esse processo começa a exponencializar. Se bota uma célulazinha bem formatada, perfeitinha, numa região, ela conquista aquela pequena região. E depois outra, ela consegue mais uma. E em pouco tempo estaremos imitando aquilo que faz esse nosso inimigo mortal, aí, o coronavírus, porque é assim que mais ou menos ele se espalha. E chega um momento onde há uma súbita mudança. O físico parece perder importância, porque aí todo mundo reconhece a marca que foi introduzido pelos pioneiros digitais, e a marca dá uma oscilada grande para o digital. As pessoas já entram direto no site, nas coisas, e meio que não precisam mais do físico. Acontece esse momento. Só que aí, na sequência disso, volta a necessidade do físico, e nós estaremos, pelas próximas décadas, sem dúvida, oscilando entre
esses momentos, o momento físico e o momento digital. E cada vez mais nós vamos entender isso de uma forma completamente amalgamada, indissolúvel um do outro, porque isso vai ser o nosso... Esse é o futuro dos negócios, o futuro das redes, né? As redes, vocês sabem, são organismos vivos, né? Tudo que vive se estabelece em formato de rede multiplicativo que frutifica, que ramifica, né? Que se espalha dessa forma orgânica. Assim é o franchising, assim são as redes de negócio com as quais nós lidamos. Elas se frutificam dessa forma viva. São organismos. Quando a gente faz uma formatação de franquia, a gente está muito mais assim educando ou criando um organismo do que projetando um mecanismo, né? Então, quando a gente lida com franchising, tem alguns pontos onde você tem que pensar em mecanismos mesmo, mas aí eles ficam num segundo plano e o organismo integra os mecanismos e dali para frente a coisa começa a crescer totalmente viva, totalmente, ela meio que tem suas vontades e você tem que educar, disciplinar, é como filho, você tem que inspirar, você tem que motivar, você tem que sugerir, você não pode simplesmente comandar totalmente. Essa diferença é importante, porque quando você lida com franchising, é diferente você lidar com um grupo de unidades próprias, de empresas próprias. Então, você baixa um decreto lá, pum, foi assim, eu quero que seja assim, acabou. No franchise, você até pode fazer isso, mas se você ficar fazendo isso o tempo todo, você vai esgarçar aquela rede, você não vai tirar o melhor que ela tem. A rede, se você deixar ela se expressar e acontecer, e viver, e achar um pouco os seus próprios caminhos, e você só fica lá no balizamento, a rede consegue se expressar melhor, crescer melhor, frutificar, enfim. Então, é um pouco isso, é um pouco esse enfoque biológico que nos inspira na formatação das nossas redes empresariais, que são redes extraordinárias, né? Quando você vê que, sei lá, a gente pega alguns clientes, você vê os caras têm uma expansão tão brutal, tão extraordinária, assim, do nada. Os caras começam... Às vezes não, às vezes os caras são já grandes, e aí eles multiplicam em outros formatos. É interessante constatar que no franchising, sempre que um cliente nos traz um desafio, quer dizer, sempre o desafio é um desafio de crescimento, de expansão, de tomada de mercado, de liderança, de domínio de mercado. Sempre é esse tipo de desafio, de você conquistar posições muito maiores no mercado. Sempre esse tipo de desafio. Então, quando um cliente nos traz esse desafio, é interessante ver que ele está, na verdade, ele está pensando em franchising, mas ele nos procurou por causa desse label de franchise, mas, na verdade, o que ele quer é chegar de 1000 maneiras diferentes no consumidor final, conseguir... lá vem o cara do... Não sei se vocês estão escutando, o cara lá, agora está tocando uma musiquinha, né? Bom, interessante. Eu moro aqui na lagoa, numa ladeira, e de vez em quando acontecem essas coisas pitorescas aqui. Desculpem escuta, alumínio velho, estou louco para vender para ele alguma coisa, o cara é bom, né? O cara, é o que eu estou falando, é maneira de acessar o cliente. Só que, se esse cara contratasse a gente, por exemplo, para formatar aqui o negócio dele, nós íamos ter que achar N outros canais do que esse, que é bom, que ele está fazendo. E teríamos que ver, no espaço da equação financeira que ele tem,
se há espaço para você fazer uma mega rede. Então, como é que a gente formataria um maluco desse que sai com alto-falante buscando... Primeiro, dizendo para ele, bom, se você está ganhando dinheiro com isso, se deve estar, né? Porque está aí, toda semana esse cara passa aí. Deve estar sobrevivendo com isso. E se existe isso, como é que você expandiria? Aí, uma boa maneira dele expandir seria pegando, formatando, acertando muito bem essa pequena célula, né? Mas o problema, e aí daí fazendo outras, mas o problema é que nunca, ou extremamente raro, aconteceu o caso do módulo da célula básica de expansão através do franchising ser um clone daquilo que o nosso cliente já faz. Isso é muito difícil acontecer. Franchising não é clonagem, não é a repetição de alguma coisa que está dando certo. Por quê? Porque está dando certo porque tem alguma coisa especial acontecendo ali. O cliente é especial, o ponto é especial, ele é muito bom, o cliente, ele é extraordinário, ele tem uma força. Esse cara aí está vivendo, e há muitos anos que ele, uma vez por semana, passa aqui, porque ele certamente tem lá o sobrinho dele, que trabalha informalmente com ele, que pega, que busca, que não sei o quê, que já fez uma clientela. Né? Então, esse cara que está vindo aqui, ele é especial, ele tem raça e tal. E tudo que é especial não é bom para o franchising. Franchising é uma coisa que você tem que extrair as excelências do núcleo que o nosso cliente tem, extrair somente as excelências, mas conseguir colocar aquilo numa célula compacta, simples, rápida, fácil, que seja reprodutiva, que seja multiplicativa, e daí sim, naquele organismo revisitado, dessa maneira, você conseguir aplicar o franchising, a multiplicação realmente intensiva, para não virar um saco de gato, uma coisa totalmente desconexa, sem gestão possível, que é o que seria se eu simplesmente reproduzisse o meu amigo aqui que vende ferro velho aqui. Se eu simplesmente reproduzir, ia ficar uma bagunça louca, não ia gerar rede, não ia acontecer um organismo superveniente que pudesse ter sua vida própria, além das células difusas individuais. Foi meio que assim que a vida passou de unicelular para pluricelular, porque a questão de você... E é um passo importantíssimo na vida isso, porque durante milhões e milhões e milhões de anos, a vida foi unicelular. E se você vai encontrar vida em outros planetas, provavelmente ela é unicelular. O passo seguinte para a pluricelularidade não é óbvio, né? Então, uma coisa é você ter um negócio indo bem contigo, outra coisa é você conseguir ele multiplicar e disso fazer um organismo maior, uma etapa acima de organismo. Porque rede, no final de contas, é isso, são redes dentro de redes maior, e isso é que torna aquela estrutura viva. Mas tudo passa pela estruturação perfeita de uma célula matadora, de uma célula que realmente arrebenta, perfeita, totalmente formatada nos seus menores detalhes. Quando você tem essa célula, aí você começa, em cima da célula, a criar organismos maiores e outros formatos de franquia, famílias inteiras de franquias, mas tudo passa de você conseguir criar a menor célula possível. Quanto menor, melhor para ela expandir, para ela acontecer. Então, tudo passa por isso. Para você conseguir entender e formatar uma célula básica e de uma forma perfeita, além da parte técnica, financeira, tudo isso que é fundamental, mas são condições necessárias, mas não são condições suficientes para você fazer esse formato, você tem que entender a motivação do elemento humano que está no comando daquela célula, né? E é nesse ponto que eu acho que está havendo uma mudança extraordinária
na mentalidade e na percepção do que é trabalho. Na humanidade inteira, no planeta inteiro, está havendo essa mudança de foco, né? Você trabalhar, quando eu, no espaço da minha vida, não é? 65 anos, estou velhinho, mas não estou tanto, né? Olha eu bonitão aqui. Então, 65 anos, nesse espaçozinho de vida, mudou o que se chama de trabalho. Está mudando e rapidamente, né? No meu tempo, quando eu me formei, eu fiz engenharia, todo mundo queria trabalhar para alguém. Era normal, você ia trabalhar para a Petrobras, você ia trabalhar para uma empresa construtora. Poucos eram os que tinham a ideia temerária, a ideia arriscada, a ideia complicada de se fazer um negócio próprio. Não, era uma minoria, né, que tinha esse tipo de ideia. Hoje em dia, talvez pela conformação, talvez porque os empregos normais são uma espécie que vai chegando a uma certa extinção, ainda tem, mas claro que tem, mas estão mudando, estão ficando diferentes, né, os empregos, né, essa CLT, esse engessamento anacrônico das relações trabalhistas está começando a ser sacudido. As pessoas estão entendendo que, para a produção geral de uma nação, é importante um grau maior de liberdade nessas relações. Não se trata de exploração do coitado, do trabalhador, não se trata nada disso. Pelo contrário, é o empoderamento desse trabalhador. E o empoderar esse trabalhador é dar para ele uma célula independente, franqueada, talvez, para-franqueada ainda, talvez, né? Mas dar para ele uma célula na qual ele possa ter o seu trabalho, garantir uma célula de trabalho. Nós estamos fazendo isso com formatações, nesse exato momento, com N clientes que estão, a partir de uma determinada célula que eles formatam para os seus franqueados, dando ocasião a essas pessoas a terem o seu próprio negócio ali, e encarar isso como negócio, não como salário bonitinho no final do mês, performando ou não performando, você no final do mês vai ganhar tantos reais. Isso é a morte da produção. A ideia de você tanto faz o que fizer, que no final do mês você vai ganhar igual, é deprimente no sentido não só de que você não se estimula a fazer uma inovação, buscar algo, como também te estimula a botar o boi na sombra. Para que eu vou me esforçar? O meu colega aí não faz nada, por que eu vou? Sabe, é um estímulo total para baixar completamente a produtividade, a riqueza, a inovação de um país, né? Então, nós, nesse momento, estamos na vanguarda de criar um novo modelo, uma nova forma de entender as relações de produção, as relações de produção, onde todos, porque só tem viabilidade a célula pequena, dessa forma que eu estou falando, se ela estiver ganhando dinheiro, se ela for lucrativa. Se você dá para a pessoa uma célula que ela vai morrer ali logo na esquina, não adianta nada, né? Você tem que se esforçar, um franqueador ou um para-franqueador tem que se esforçar em acertar a equação financeira perfeitamente daquele microempreendedor que está usando os métodos, a forma de atuação, a marca, os processos, o know-how que você lhe deu. Então, quando você consegue fazer isso, quando você consegue acertar, você está criando uma fera ali, você não está criando um empregado descansado, você está criando uma fera, o cara lá é uma fera. Por isso que o franchising, é fácil mostrar isso, basta ver o crescimento do PIB e basta ver o crescimento do franchising. Em qualquer ocasião,
desde que o franchise existe, fui eu que comecei com esse troço de franchise, eu era garoto, fiz a primeira no Brasil, e você pode ver que, ao longo desse tempo, a curva de crescimento do franchising deixa no chinelo a curva do PIB, de crescimento do PIB brasileiro. O franchising sempre cresceu a taxas não superiores, mas muito superiores ao crescimento do resto. Por quê? Por que será isso? Por que a gente consegue esse milagre? Porque a gente está empoderando o cara lá na ponta. Estamos empoderando o sujeito que quer fazer quer construir alguma coisa. Mas esse sujeito não tem acesso aos grandes recursos que as empresas maiores têm, não tem acesso a compra em escala, por exemplo, ele não tem acesso à propaganda cooperativada, ele não tem acesso a funding, ele não tem acesso a nada. Ele é o franchising. O que ele faz? Ele tem essa magia de você conseguir juntar o que há de bom em ser grande, que é escala, força, poder, presença no mercado, marca. Ele junta isso com a agilidade, a resiliência, a força local, né, capilar daquele pequeno franqueado na ponta, né? Então, quando você junta a força do grande com a força do pequeno, né, você tem um bicho interessante, você tem um bicho que vai tomar o seu nicho de mercado com mais facilidade do que outros, né? Então, essas empresas que crescem de forma centralizadas, né, que crescem dessa forma, elas continuam fortes, porque elas estão na inércia daquela força. Mas elas estão com os dias contados, de uma certa forma, se não acharem formas de descentralizar a oferta de produtos e serviços que ela tem. Mesmo que ela consiga, mesmo que ela se mantenha centralizada no domínio da coisa, se ela não descentralizar o tipo de acesso ao seu mercado, ela vai para trás, porque o mundo está complexo demais, grande demais, para estar sendo tocado por uma inteligência centralizada, que tudo sabe, e etc. A mesma coisa, isso é uma opinião, vai acontecer nas sociedades, né? Eu acho que as sociedades que conseguem se descentralizar, fazer cada um cuidar de si com a sua motivação própria, vão, apesar de, em certos aspectos, perderem para as sociedades que têm um comando centralizado. Na minha opinião, as sociedades que conseguem reproduzir o estímulo natural da vida, e que não através de uma ordem, vão ser as sociedades vencedoras, né? A gente vê que existem também vantagens, não há quem negue isso, de você poder simplesmente comandar tudo. Então, mas só que, como disse o nosso amigo Pablo Picasso, ele disse que ditaduras são, em princípio, a melhor maneira, o melhor tipo de organização humana, porque basta mandar, pronto, todo mundo faz. Mas ele acrescentou: pena que tão poucas o são. Quer dizer, é verdade ter isso, mas a centralização acaba corrompendo as coisas e dificilmente, na prática, o comando central único, sem a motivação descentralizada da célula, na minha opinião, é o que vai funcionar aí no mundo. E também eu espero que funcione assim no mundo, porque eu gosto de liberdade, eu gosto que meus filhos, meus netos desfrutem disso, né? Da possibilidade de entrarem no risco que quiserem, tomarem riscos, ou se darem bem, ou se darem mal, mas aprenderem com isso, irem para frente, etc. Eu queria também dizer para vocês que nessa célula básica de que eu tanto falo aqui, que é o início, né, é o ponto de apoio, é a alavanca que faz o resto, é aquela célula perfeitinha, básica. O que está acontecendo, né? O que está acontecendo é que lá dentro dessa célula tem uma motivação de natureza diferente.
No, se você pegar estudos de teorias motivacionais que o mundo já passou, você vai ver tanta teoria, né? Começou com a teoria, né? Ao longo, depois da Revolução Industrial, né? A teoria X, o cara funciona quando é na base do chicote. Teoria Y, o cara funciona quando é na base da recompensa. Teoria Z, quando o cara funciona se sentindo parte daquilo. Teorias estruturalistas, comportamentais, behavioristas, sei lá, há uma profusão de visões de por que uma pessoa se motivaria para o trabalho, para trabalhar mais, né? Porque aí tem uma coisa interessante que você, quando na prática você toca a empresa, você vê que não é exatamente mais salário, mais dinheiro que motiva aquela pessoa, são outras coisas. O ser humano é complexo, né? Então tem outras coisas funcionando. Claro que dinheiro é ótimo, né? Mas há um limite de eficácia do aumento do dinheiro e também há um limite estrutural do que pode ser feito só com base em aumentar, dar mais salário e tudo isso, né? Na profunda motivação interna daquela pessoa. Então, na minha proposta, na minha visão, o que vai realmente motivar as pessoas é isso que nenhuma dessas teorias consagradas aí levantou, que é, muito simplesmente, a grande mola que vai acontecer agora, que é o sentimento de dono. Esse negócio de pandemia acelerou isso. Esse sentimento de dono, você está no seu home office, você conseguir fazer do seu espaço um espaço de... Você já começa a se sentir diferente. Você já começa a ser dono do seu território. E se há uma coisa que o ser humano gosta, é de ser dono do seu território, né? Aliás, eu não diria nem que é o Homo sapiens que tem essa tendência, é o mamífero, né? O mamífero é territorial, né? O mamífero faz até um pipizinho em volta da área lá para marcar, dar as suas pistas olfativas de que ele está na área, né? Então, o mamífero curte essa coisa da territorialidade. E nós não vamos negar, somos mamíferos, não é? Eu não estou falando dos que mamam nas tetas do governo, não estou falando mamífero no sentido biológico da coisa, mas nós somos mamíferos. Então, como mamíferos, somos territoriais, e eu só consigo formatar hoje em dia redes de negócios onde eu consigo dar essa territorialidade para o cara que está lá na ponta, no meio da guerra. Para esse cara que está no meio da guerra, tomando tiro, levando tiro, acertando, matando, para esse eu tenho que dar para esse cara esse sentimento de que ele é dono. Tá? Só que esse sentimento por si, né, da territorialidade, aqui é meu, né? Quando a gente vende uma franquia, a gente vende uma franquia. A franquia é do cara. A gente vendeu, isso é meu. Muitas vezes as franquias, a maior parte das vezes, tem territórios de atuação, regiões. Aqui é meu, né? Então, não chega, não é suficiente eu dar para ele o sentimento de territorialidade. Eu tenho que dar para ele outro sentimento que é também comum nos mamíferos. Aliás, especialmente no ser humano, o Homo sapiens, né? Porque todos os mamíferos têm ao mesmo tempo, olha, parecem coisas antagônicas. Ao mesmo tempo que ele tem um sentimento de territorialidade, ele tem um sentimento de colaboração. O mamífero colabora, ele se junta, ele faz um clã, ele se junta em caçadas, né? Uma alcateia de lobos se coordena para pegar a presa e por aí vai. Só que nenhum mamífero chegou à sofisticação de associações, de organizações do ser humano, né? O que nós somos capazes... Aliás, eu estou falando aqui
pela Associação Brasileira de Franchising, aqui nós, né, do Rio de Janeiro. Nós temos muita satisfação de estarmos falando em nome justamente de uma organização que mostra quantos graus associativos, um por cima do outro, nós conseguimos construir a partir da célula básica, né? Então, essa montagem, essa célula, a motivação dessa célula básica, ela, interessantemente, ela resolve um conflito que parece insolúvel. Eu sou territorial e, ao mesmo tempo, eu sou colaborativo. Olha, a coisa parece conflitar. Ou você é você, né? Ou você não é, você... Mas essa magia de, ao mesmo tempo, ser célula independente e, ao mesmo tempo, ser parte de um tecido maior, é a essência do franchising. É isso que nós fazemos. Betão apareceu aí, todo bonitão. O que você manda, Betão? Fala. Eu, apesar de te escutar há mais de 25 anos, eu sempre fico muito encantado, né, na maneira que você consegue mostrar a alma do franchise, né, brasileiro. E eu quero até aproveitar, estou com uma audiência aqui enorme, né, e tem muitas perguntas, e tem assim, algumas curiosidades que eu vou tentar condensar aqui para você. O pessoal está perguntando muito assim, tinha uma tendência, nós mesmos, né, Alain, andamos o mundo todo, em tudo quanto é feira, evento internacional de franchise, a gente acompanha isso lá ao vivo todas as vezes. E, de repente, aconteceu uma pandemia. Tendências que levariam 5, 10 anos, elas acabaram, né, se modificando na sua forma por motivo da excepcionalidade da pandemia. Na tua grande experiência, né, como um dos fundadores do sistema, que está aí na história do franchise brasileiro e do Rio de Janeiro, e de formatar grandes marcas de sucesso, que depois eu quero até que você cite algumas aí para a audiência, eu te pergunto, na tua visão, de uma maneira resumida, o impacto, né, dessa pandemia, de botar todo mundo home office, os lockdowns, né, a maneira de pensar, né, sobre valores, como é que você faz um apanhado aí, já que a gente daqui a pouco vai sair da crise de saúde pública e nós vamos ter que encarar o problema econômico, né, que não é prioridade, mas morrer de fome também é um problema sério, não é verdade? Mas já vai ser a prioridade total a retomada econômica, apesar que a gente sabe que o franchise sofreu, apanhou, no mundo todo mundo apanhou, franchise também, mas nós saímos com a dignidade, né, com uma estrutura, um crescimento e mostrando a força e o amadurecimento de uma maneira surpreendente. Fala aí o teu relato em relação a esse momento, um ano, exatamente estamos agora, segunda-feira, já entra o mês de março e a gente lacra um ano, né? E esse ano vai ser, claro, histórico, estudado pelo resto da vida, pelos meios acadêmicos, de todas as transformações que a pandemia causou. Eu queria, na tua visão, na tua experiência, a tua análise sobre isso. Bom, eu vou te contar uma história sobre isso. A história sobre isso é a seguinte. Era uma vez uma floresta linda, um ecossistema maravilhoso, cheio de inúmeras espécies, né? Borboletinha. Imagina, Beto, você porque eu não sei se você sabe, o negócio do Beto é matar insetos, né? Pragas urbanas, e ele faz isso como ninguém. E ele construiu aí a maior rede aí de saúde ambiental. Saúde ambiental para nós, claro, que para os insetos, coitados, foram todos por... Né? Bom, enfim, então é isso que o Beto faz. Mas imagina, então, visualiza, Beto, essa floresta cheia de pássaros e borboletinhas e animaizinhos e etc. E tal. Aí a floresta pega fogo. Tá? Vem um incêndio na floresta. O que você acha que acontece? O que acontece é que, como a gente vê nos incêndios da vida real, muitas vezes isso é como que passar a limpo aquele ecossistema. Alguns vão sobreviver, meio chamuscados, meio queimados, outros vão morrer e outros vão se adaptar. Tá? O vírus faz isso.
Eu tenho medo do vírus, não pelo vírus em si, pelas mutações que ele é capaz. Porque eu entendo a força da edição genômica que um vírus faz. É como se ele recorresse a um pool genético, onde fizesse um copy-paste de sequências do seu DNA. É complexo isso, e isso gera ele uma experimentação motivacional, uma experimentação genética fantástica. Ele pode mudar com uma rapidez que a gente não imagina ser possível. E nós estamos em lockdowns, nós estamos como que criando ilhas, né? O Brasil tem pouco contato atualmente com o Japão, enfim, as viagens são menores e tudo isso. Estamos pela força do nosso isolamento. Eu temo que esse isolamento esteja criando campos de experimentação genética diferente para os vírus. Entendeu? Então, da mesma forma que Madagascar ou Austrália tem faunas e floras diferentes com outros animais, por que eles têm? Porque eles são destacados do resto. Nós estamos criando como que outras Austrálias e Madagascar, e o vírus está em cada um desses lugares partindo para uma evolução específica. Né? Então, de certa forma, né, nós vamos, a minha impressão, pelo pouco que eu entendo, sou biólogo, mas é que nós vamos passar por vários anos de estar lidando com coisas diferentes, porque nós não estamos no contato, estamos nos isolando. Eu estou advogando que se chegue ao contato, que todo mundo corra para o abraço coletivo para chegar numa imunidade de rebanho? Não. Eu não estou advogando isso, porque seria uma loucura, seria um assassinato em massa. Não estou advogando isso. Mas estou dizendo que nós, ao fazermos como estamos fazendo, estamos criando laboratórios de experimentação genética diferenciados para esse vírus. Mas é o que temos para fazer. Né? A gente prefere enfrentar qualquer coisa, mas vírus, né? Vírus é o predador perfeito, ele sequer é totalmente vivo, ele precisa se encaixar na tua célula para se tornar algo vivo. Né? Então, ele é o parasita perfeito. Nem bactéria. Bactéria tem uma vida independente. Vírus podem afetar até bactérias. Né? Vírus podem ser bacteriófagos. Então, na verdade, o que o vírus faz nos negócios e tal, nós temos que fazer também. Temos que nos adaptar. Temos que, no momento do incêndio, tentar nos proteger como dá, que é o que os bichos fazem no incêndio da floresta. Acha um lugarzinho ou então morra, porque você não conseguiu. Muitos vão morrer. Tá? Muitos vão morrer. Eu acho que muitos mesmo vão morrer, porque não morreram ainda, mas vão morrer, porque está se segurando. Né? Muitos vão morrer. E outros não, outros vão crescer. E esses que vão morrer vão abrir espaços, nichos ecológicos, que outros vão poder, depois de passado o fogo, ocupar com menos concorrência, que vai ser uma vantagem. De qualquer maneira, cada nicho vai ser ocupado. Né? Essas sucessivas camadas de vida que vão aproveitar mais. Cada nicho tem um nicho na exploração da luz do sol. Vai ter uma árvore, ela queimou, mas outra vem e explora. Vai ter outro que vai comer esse negócio. E outro Então, esses ecossistemas são exatamente como os ecossistemas de negócio. Os outros animais vão entrar fazendo aquilo que o outro animal que morreu fazia, vai fazer talvez até melhor, porque vai começar do zero, sem o custo de todo aquele carregar aquela coisa toda para trás que você carregava, vai chegar mais limpo, mais simples, e os ecossistemas vão se repor. Às vezes, os incêndios até ajudam, o próximo ecossistema é até mais rico, mais exuberante do que o anterior. E é isso que, na minha opinião, vai acontecer. E no franchising vai acontecer muito mais rápido. Por quê? Porque nós somos adaptativos
por definição. Entendeu? A adaptação, se essa célula não está funcionando, eu vou lá e faço outra célula. Não preciso reconstituir um organismo desgraçadamente grande. Eu ajusto a célula. Entendeu? Eu não preciso pegar um bicho, reprojetar um dinossauro. Não, eu vou lá naquela microcélula certa para resistir a isso e o dinossauro que surge em consequência. Eu não sei se eu respondi. Alain, muito boa aí o comparativo que você fez. A gente vai ter aí nos próximos dias, inclusive, os números dos franchise oficial relativo a 2020, né? Já está aí na próxima semana. A gente já tem algumas parciais e vê que realmente, né, apesar de nós sabemos aí com todas as fábricas, indústrias, lojas fechadas, né, lockdowns, horários diferenciados, essa coisa toda, ainda assim, né, o resultado do franchise tem sido bastante melhor do que o restante de outras, né, de outros setores da economia brasileira, né? Então, gostaria aqui até de ressaltar que nós estamos fazendo um livro maravilhoso, né, desses 30 anos do franchise. Imagina, medicina, engenharia, tem 5, 7 mil anos, você é engenheiro. Aí, de repente, vem um setor novo da economia brasileira que tem apenas 30 anos e já está com 2,7% do PIB nacional. E como ele é um modelo multiplicador de altíssima velocidade, altamente profissional, e funciona, como você falou, né, na produtividade de abelhas, na produtividade de formigas, que são forças conjuntas, né, onde temos ali diversos insights, pensamentos, motivações, ele se torna um modelo exemplar, principalmente na época de dificuldade, aonde essa força se une e resolve todas as questões. E você é um protagonista, está aí há 30 anos nessa história, vai estar no nosso livro aí, né, há mais de 30 anos, vai estar no nosso livro aí, porque está lá desde o início da história, nas primeiras formatações, e isso é sensacional. O livro vai estar pronto aí, né, no máximo em 1, 2 meses, e ele vai ser distribuído, claro, para todo o Brasil, para franqueados, franqueadores, para mídia, para tudo isso. Para finalizar aí, eu gostaria que você também contasse, né, já que você participa dessa história, né, você contasse as grandes marcas, né, que você já formatou, tem uma audiência aí de franqueados novos, de estudantes, de universitários, como você falou aí, né, nós somos terceira idade, então tem muita gente que nem estava aí quando você já estava, né, construindo marcas de sucesso. Então, me conta aí algumas marcas para a gente finalizar, e eu vou aproveitar, deixando a palavra final contigo, de agradecer aí essa semana toda essa audiência maravilhosa. Está aí no YouTube para você ver quantas vezes precisar, mostrar para os teus franqueados, botar no teu treinamento, nos teus cursos, na tua empresa. Todo esse conteúdo é preciosíssimo, é uma inteligência que foi passada aí por grandes palestrantes, né, fazendo uma abordagem muito dinâmica e atual de tudo que acontece, né, na questão digital e no próprio franchise. Então, encerrando, né, como uma história de sucesso do franchise, e você faz parte dessa história de sucesso, me conta algumas marcas aí que você formatou nessa tua vida profissional. Um abraço aí para toda a audiência, muito obrigado em nome de toda a diretoria da UBF Rio, né, de todos os meus diretores, de todo o nosso staff, Rita, Elisete, todo mundo aí que compõe a nossa rede. Estamos lá em setembro, dando um show na Feira de Franquia, e eu deixo a palavra final com você, então. E um abraço para o nosso querido Mário, né, que já vai estar conosco aí, passando esse sufoco, saindo lá, né, do hospital e estando aqui na convivência com a nossa diretoria. Alain, a palavra é tua para fechar o nosso evento. Eu queria te agradecer a gentileza. De fato, eu gostaria de dedicar esse nosso bate-papo ao Mário, né? Mário Golder é um bom amigo, ele pegou esse raio desse vírus, mas já está saindo dessa, que a gente já está sabendo, né? Foi desentubado, inclusive hoje, não é isso? O que muito nos alegra, né? E tu vai sair dessa, tranquilo. Você falou do início do franchising. Sim, no início do franchising,
havia uma extraordinária relutância, meus sócios, né, em sermos os primeiros a franquear no Brasil. A gente não queria ser o primeiro. Os advogados diziam que isso era uma coisa perigosa, porque os caras iam dizer que são seus funcionários e não são seus franqueados. Não existe esse negócio de franquia no Brasil. Como é que você vai fazer franquia? Não tem nem lei, nem caso, nem jurisprudência, nem porcaria nenhuma. Como é que você vai fazer? Aí o que nós fizemos foi muito simples. Nós fomos até o IFA, que é o IFA, né, nos Estados Unidos, que é o International Franchise Association, e fizemos o primeiro membership. As pessoas lá nem... Brasil, onde é que é isso? Quer dizer, como é que o Brasil faz franquia? Desde quando? Bom, nós vamos fazer, está aqui o nosso processo. Os caras nos aprovaram, nos gostaram, e a gente foi o primeiro. Aí, quando a gente chegava nas pessoas, a gente está aqui. Existe algo chamado franchise, né? Nas primeiras reuniões que eu tive na franquia, eu falava para o cara: você sabe o que é franquia? O cara: sei, aquele negócio de você bate o carro, o seguro não paga. É isso que é franquia. Quer dizer, nem a palavra era conhecida, né? Claro que, na época, existiam concessionários, revendedores, representantes, distribuidores, N outras coisas, mas franquia mesmo, franchising de verdade, não havia nenhuma. Nós fizemos isso e nós fizemos por pressão da concorrência. A gente não queria ser o primeiro, porque estavam surgindo cópias. Era a primeira operação do Brasil, era o Mr. Pizza. E nós fizemos a primeira e começaram a surgir cópias. Não, vamos fazer franquia, tomar o risco. E tomamos e cutucamos um gigante adormecido que era o Brasil de fazer. A demanda explodiu, foi gigante. Não havia nenhuma oferta de risco intermediário, né? Não havia algo entre o assalariado puro e o empreendedor selvagem. Lá no meio, não tinha. Então, quando a gente entrou com esse negócio, o franchising cresceu formidavelmente. Por quê? Porque, como eu disse, ele alia o pequeno com o grande. Ele alia o tratamento fiscal trabalhista, né? Principalmente com a última lei. Essa última lei agora, de 13966, essa lei que substituiu a outra, 8955, essa nova lei acaba de fechar o assunto trabalhista, mostrando que não existe relação trabalhista entre franqueado, numa relação de franquia correta, não existe relação trabalhista entre franqueador e franqueado, nem entre funcionários do franqueado para com o franqueador, que essa lei trouxe esse acréscimo que foi importante, tá certo? Então, agora nós podemos dizer que temos no Brasil um instrumento muito perfeito de revolução do Brasil. Nós podemos dizer que agora é o momento de todas as pessoas começarem a pensar em formatação multicanal, com plataformas tecnológicas associadas, tendo na interface entre o consumidor e a empresa um microfranqueado muito bem formatado, caracterizando perfeitamente a franquia. Nós temos hoje os instrumentos. Se o franchise, não sei se as pessoas estão atentas para isso, mas vale divulgar e vale nossa obrigação. Eu fui presidente, primeiro fui vice-presidente do BET, depois fui presidente da associação, e nossa obrigação sempre foi divulgar isso. Nesse momento, nós temos na mão, e as pessoas não estão bem conscientes disso, um sistema poderoso de fazer empresas se multiplicarem, de empoderar pequenos empresários, empreendedores, com a junção de grandes marcas e grandes plataformas tecnológicas. Então, é preciso que a pessoa saiba que existe isso disponível hoje em dia. E todos podem acessar esse tipo de coisa. Quando a indústria, quando o comércio começar a despertar para a força dos canais
franqueados e para franquear. Para franquia é como se franquia fosse. E para franqueados dos sistemas de distribuição, quando acordarem para isso, nós vamos estar melhorando tremendamente a nossa economia como um todo. Eu não gosto de ficar fazendo propaganda tanto assim, eu sei que o Beto adora, mas ficar citando marca, se vocês quiserem acessem meu site, tem um monte de marcas, mas formatar www.guetar, fiz a propaganda, www.guetar.com.br. E lá vocês vão ver, a gente fez muitas centenas, não sei se chegou a milhar, mas muitas centenas de redes, e nessas redes, vocês vão ver lá no site, tem também as maiores redes nacionais e internacionais que atuam no Brasil, de todo tipo, né? Vocês vão ver lá. Né? Hein, Betão? Obrigado pela deixa. Tá? Aproveita e fala aí da Alan. Eu vou falar de propaganda dos outros, eu gosto de fazer bem. Se você quiser matar, eu aqui na minha casa só faço as detetizações com o astral do Betão. Não sobra um vivo, viu? Ele é o exterminador do futuro. Gente, eu quero agradecer aí, tá? Essa pessoa maravilhosa, né? Uma pessoa que, com toda a sua inteligência, né? Com todo o seu trabalho durante todos esses anos, colabora e colaborou muito com o franchise brasileiro. Essa posição de destaque 2.7 é uma construção, né, de diversos profissionais, de diversas marcas maravilhosas que nós amamos em todo o Brasil, né? E certamente, claro, aqueles que colocaram os primeiros tijolos é que, né, tornou possível essa realidade. Para finalizar, ainda veja, eu disse que a palavra vai ser do Alan, mas já voltou para mim, ele me botou de novo no ar, mas veja, agora, nesse momento que a gente vai entrar em retomada, o franchise vai mostrar sua face mais importante para esse país, que é a geração de emprego e renda, quanto falta aí, né, os empregos, tudo isso, e muitas pessoas vão poder se recolocar, começar a sua vida, né, que saiu da faculdade, não tem emprego, ele poder começar a empreender, virar um líder, virar um gestor, e além de ele não só não procurar emprego, ele vai gerar emprego e vai criar renda para esse país. Então, o aspecto social, pós-pandemia, que o franchise tem, é maravilhoso e uma responsabilidade enorme, que eu tenho certeza que todos os nossos pares, os mais de 3.000 franqueadores que tem no Brasil, vão assumir isso com muita galhardia e certamente, né, por ter esse aspecto, tudo que o Alan explicou, certamente muitas e muitas novas marcas vão surgir daqui para frente e vão somar bastante com os nossos números, com o nosso sucesso, cumprindo esse papel socioempresarial, educacional para o Brasil. Falando isso, então, eu quero te agradecer, Alan, tá? Mais uma vez aí, fechamos a semana da Onda Digital, né, com chave de ouro. Agradeço aí mais uma vez toda a audiência, a minha diretoria, e vamos lá para os próximos eventos, né, da ABF Rio, onde estaremos aqui prontos, né, para dividir com vocês toda a experiência, todo o trabalho feito por esses grandes franqueadores e franqueados do Brasil. Um abraço a todos aí, tudo de bom, um ótimo final de semana e até a próxima. Olha, tchau todo mundo. Muito obrigado pela audiência. Abraço.